Nós estamos hoje nessa série aí, domingo de manhã. Uma coisa só é isso. Uma coisa só importa. Foi o que Jesus disse. Jesus disse para Marta, lá em Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, uma só importa. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Então, irmãos, a gente já viu aqui muitas coisas domingo de manhã, pastor Luiz falando a respeito desse tema. Esse tema vem falando a respeito de intimidade com Deus, sabe? Vem falando a respeito de ter comunhão com Jesus. E é isso que realmente importa nas nossas vidas. Foi isso que Jesus disse para Marta, que Marta estava muito ocupada fazendo as coisas de casa, e Maria, ao invés de estar muito ocupada fazendo as coisas de casa, estava ouvindo Jesus falando. Então, irmão, o que mais importa? Estar junto de Jesus. E é isso que nós temos aprendido aqui, semana após semana. O pastor Luiz nos disse que não podemos deixar o urgente tomar o lugar daquilo que é mais importante, que é estar na presença de Jesus. E que Deus não será a minha prioridade se Ele não for a minha paixão. E isso é real. Quando você começa a amar uma pessoa, começa a amar alguém, aquilo ali, aquela pessoa se torna a sua prioridade, né? Principalmente quem começa a namorar agora, né, irmão? Agora, fui lá atrás agora, pensei quando eu comecei a namorar a Thaís, meu Deus. Desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Né? E ficava nessa. E ninguém queria desligar. Cara, tem que ter paixão para ser a prioridade. E Deus, Ele está olhando também a intenção que nós temos no nosso coração, tá? E não é o meu coração que mostra a minha prioridade. É aquilo que eu tenho priorizado que revela o meu coração. O pastor Luiz também já falou a respeito disso. Então, priorizar o meu relacionamento com Deus no dia a dia é o único caminho seguro para que eu seja verdadeiramente abençoado. Priorizar o relacionamento com Deus. Então, quando nós entendemos que Deus é a fonte de toda a bênção e de tudo que eu preciso para viver, então entendemos que Ele deve realmente ser a nossa prioridade. E o nosso relacionamento com Deus é o aspecto mais importante da nossa vida. Não podemos abrir mão do nosso relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, e eu já falei aqui agora há pouco a respeito do livro de Mateus, capítulo 24. Essa semana eu estava lendo em casa com a Thaís e com a Tayla. A Tayla estava interessada em querer saber, né, sobre o fim dos tempos, sobre as coisas que vão acontecer. E aí nós nos sentamos, começamos a conversar. A Tayla foi lendo o capítulo 24. Sabe, irmãos, eu recomendo que você faça isso essa semana. Leia o capítulo 24 do livro de Mateus. Porque é imprescindível para os tempos que nós estamos vivendo ter o conhecimento do fim. E eu quero te dizer, meu irmão, que nós estamos à porta do fim. Jesus está para voltar. É o fim para aqueles que irão ficar aí, mas para nós é só o início de uma vida eterna. Glória a Deus por isso. Então, baseado nesse tema, uma coisa só importa. Quero te dizer, irmão, que uma coisa só importa, que é ter óleo para queimar. É fundamental para a gente que está vivendo a igreja do último tempo, ter óleo para queimar. E eu queria, por favor, Samuel, tem como botar aí para mim? Quero ler aqui contigo, rapidamente, no próximo capítulo, né? Eu falei a respeito de Mateus capítulo 24. E esse texto que eu vou ler aqui agora contigo é o texto de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1 até o versículo 13.
E depois eu vou fazer alguns comentários, depois que eu fizer a leitura. Mas eu queria que você atentasse para essa parábola. Porque quem contou não foi o pastor Luiz, não foi o pastor Ronald, não foi ninguém que contou, a não ser aquele que conhece todas as coisas, Jesus. E quando Jesus ele vinha falando através de parábolas, era porque ele também queria que as pessoas se interessassem pelas coisas que ele estava falando. Então, os discípulos, quando ouviam Jesus falando por parábola, depois eles iam até Jesus. Jesus, olha, nós não entendemos isso, nós queremos entender. Fala conosco o que o Senhor quis dizer através daquela parábola. Então ali os discípulos tinham mais uns momentos de intimidade com Jesus. E ele também falava por parábolas para aqueles que estavam realmente interessados, procurassem por ele. Então, irmãos, nessa manhã eu estou interessado. Você está interessado também? Amém. Então estamos interessados em ouvir Jesus falando através dessa parábola. A parábola das 10 virgens. Talvez você já tenha lido, talvez você conheça. Mas, irmão, é chegado o momento da gente falar também a respeito das 10 virgens. Porque, como eu disse anteriormente, o título, né? Nós temos que ter óleo para queimar. Amém? Então Jesus disse: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatos, em outras versões vai dizer que elas eram loucas, e 5 eram prudentes. As insensatas, as loucas, pegaram suas candeias, mas não levaram o quê? Óleo. Grava isso aí, meu irmão. Meu Deus. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas, as loucas, disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Pode voltar lá para os slides, por favor, Samuel. Irmão, tem tanta coisa nessa parábola para a gente tirar. Se você começar a destrinchar o que tem nesses versículos, apenas 13 versículos. Mas Jesus falou coisas poderosíssimas aqui para todos nós. Vamos lá? Você está comigo? Amém. Vamos nessa. Então, irmãos, vamos destrinchar aqui algumas coisas. O versículo 1, Jesus ele vai dizer, né? O reino dos céus, pois, será semelhante às 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então a gente começa a montar o cenário. Nesse cenário vão ter 10 virgens. Essas 10 virgens simbolizam 10 pessoas que conhecem a Jesus. Pessoas que conhecem a Jesus. E elas começaram bem. Você está entendendo que elas começaram bem? Porque elas estavam esperando o noivo. Então beleza, ó. Se você está esperando o noivo, parabéns, você está fazendo a tua parte. Só que ainda tem mais coisa para você fazer, hein? E as 10, até aquele momento ali, estavam com as lâmpadas acesas. Estavam acordadas, estavam ali, ó, despertas. Então, estavam ligadas, né? Mas vamos lá. Vamos seguir. Versículo 2. 5 delas eram insensatas, como eu disse anteriormente, em outras versões dizem loucas, e 5 eram prudentes. Meu Deus. Irmãos, no nosso meio sempre vão ter pessoas insensatas e pessoas prudentes.
Às vezes, a gente faz um olhar clínico para as outras pessoas. E fulano de tal não está vigiando. Fulano de tal está dando mole. Mas não é isso que Jesus está falando nessa parábola. Ele não quer que você examine outras pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, examine-se a si mesmo. Então, cabe a mim e você identificarmos em nós, se nós somos insensatos, loucos, ou se nós somos prudentes. Não ficar olhando para o irmão, se o irmão está ligado ou não, se o irmão é prudente ou não. Isso aí não cabe a mim e você. Versículo 3. As insensatas, as loucas, pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Oh meu Deus, isso aqui é forte, hein? Sabe por quê, irmãos? O versículo, Jesus ele falou um negócio muito certo ali, cara. Ele deixou muito palpável isso aqui, que elas não levaram óleo consigo. E ter óleo, irmãos, é fundamental para manter a chama acesa. Vamos lá, vamos passando, hein? Versículo 4. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, juntamente com as suas candeias. Entenda, meu querido, que aqui as loucas, elas só levaram a candeia. Eu podia ter buscado uma figurinha de uma candeia, que eu até achei essa semana. Era uma vasilhinha, né, que o pessoal colocava azeite e acendia, e aquilo ali ficava a chama acesa o dia todo. Então, as loucas, elas levaram só a candeia delas, não levaram um recipiente com óleo. Mas as prudentes não. As prudentes fizeram diferente. As prudentes, elas levaram uma vasilha com óleo junto com as suas candeias. Então aqui demonstra uma preparação. Demonstra uma preparação. Não é possível que eu vá estudar alguma coisa, que eu não vá levar um lápis, uma caneta, um caderno para anotar. A preparação faz toda a diferença para a execução. A execução só vai ser perfeita se for preparada com antecedência. Se você chegar aqui para o Ministério de Louvor e pedir um hino que a gente não ensaiou, não vai sair 100% na primeira vez. Por quê? Porque para você ser perfeito na execução, você tem que preparar. E aqui existiam 5 que estavam prudentes, que estavam conectadas, que estavam ligadas, estavam se preparando, e 5 loucas que não estavam se preparando. Só que era algo que iria mudar para sempre as suas vidas, porque era a vinda do noivo. E é isso que eu quero que você entenda, que nós estamos passando por esse tempo, onde o noivo está às portas, e nós devemos estar preparados, porque uma coisa só importa: termos intimidade com o noivo. Aleluia. Versículo 5. O noivo demorou a chegar. Meu Deus, isso aqui é forte. Sabe por quê, irmãos? O noivo tem a hora dele de chegar. Hoje em dia, no casamento natural, né, aqui na terra, mudou, né, essa situação aqui inverteu, né? Hoje são os noivos que esperam as noivas chegar, né? Às vezes tem a noiva que demora 1 hora para chegar, o pessoal fica lá aflito, esperando. Pô, tô doido para comer logo na festa e tal. E só fala em comida, né? Tá repreendido. Caraca, meu irmão. Sabe como é que é, né, irmão? E aí você vê que hoje em dia a noiva trocou. Hoje em dia a noiva que demora. Mas aqui, o noivo, ele demorou a chegar. Porque não está dentro da capacidade da noiva saber o momento que o noivo vai chegar. E hoje em dia o noivo fica lá horas esperando, porque ele não sabe que momento que a noiva vai chegar no casamento. Aí sabe o que aconteceu? O noivo demorou tanto, porque não era o momento que elas esperavam. Não era o momento que elas estavam pensando. Obrigado, querida. Obrigado. Que aí elas adormeceram. Elas ficaram com sono. Meu Deus. Então,
todas elas adormeceram. Todas elas adormeceram. Vamos recapitular? Eram 10 virgens, 10 loucas e 10 prudentes. 5, tô ruim de matemática, hein? 5 prudentes e 5 loucas. Então, elas estavam se preparando para a noite de núpcias, porém, umas estavam mais preparadas do que outras. E aí, a gente viu aqui que nessa preparação e tal, estavam esperando, o noivo demorou a chegar, porque não era no tempo delas, era no tempo do noivo, e aí elas adormeceram. Até aqui todo mundo já entendeu, né? Amém. Vamos lá então. Versículo 6, meu Deus. O pessoal dormia cedo, né? À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo. Meu Deus. Essa parte aqui eu vou deixar para o final. Lá na frente eu vou te pedir, tá, Samuel, para tu botar esse versículo aqui para mim, versículo 6, lá na frente. Mas uma coisa é certa, depois que veio esse amigo do noivo, podemos assim dizer, depois que ele anunciou, então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Então agora era o momento, chegou o momento do qual a gente estava se preparando. Uns se prepararam mais, outros se prepararam menos. Mas então aqui está a minha candeia. Só que para surpresa de umas pessoas, a candeia já tinha se apagado. Porque ela só deixou o óleo que estava na candeia. Ela não se preparou para que um atraso, um possível atraso pudesse acontecer. E aí as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Meu Deus. Sabe, irmãos, essa candeia que é onde a gente coloca o óleo, a gente pode simbolizar que são as condições que Deus nos dá para que a gente viva a nossa vida espiritual. Quais são as condições que Deus nos dá? Deus nos dá a palavra dele. Então a palavra é uma candeia. Deus nos deu uma igreja, a igreja é uma candeia. Deus te deu um devocional que você pode hoje ir lá assistir, cara, isso é uma candeia. A candeia está disponível. Mas basta saber se você quer que essa candeia queime. Sabe, meu querido, está tudo pronto para queimar. A palavra tem sido pregada, devocionais todos os dias, encontros, G6, tudo está aí disponível. A candeia está aí. Mas vai depender de você ter óleo ou não. E essa pergunta eu te faço: você tem óleo? Porque, irmão, o tempo é chegar do fim. O noivo está batendo as portas aí, o noivo está chegando. E sabe, isso é um negócio muito sério, porque você pode ter uma Mercedes 0 bala no teu estacionamento, lá na tua garagem. Mas se você não tiver combustível para fazer aquela Mercedes funcionar, se tiver uma Kombi caindo aos pedaços toda velha, que está com combustível, ela vai mais longe do que um lugar onde uma Mercedes possa chegar. Você vai chegar num lugar mais distante do que uma Mercedes pode chegar, com uma Kombi toda velha caindo aos pedaços, porque a Kombi está com combustível queimando. Então às vezes a gente olha para as coisas e fala assim: não, poxa,
aquela Kombi ali toda velha e tal. Pô, tô com a Mercedes lá no meu estacionamento. Beleza, mas a Mercedes está com combustível para poder queimar? Para poder você girar a chave e ela ligar? Então a Kombi vai chegar num lugar mais longe do que a Mercedes, toda bonitona. Porque não é a aparência. O que faz queimar é o combustível que tem dentro. O que vai fazer você chegar no final é o combustível que você tem aí armazenado dentro de você. Vamos nessa. Versículo 9. Vamos lá, versículo 8 está dizendo aqui, ó. As insensatas disseram às prudentes: olha, nos dê um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando, né? Então, dá aí um pouquinho de óleo para a gente, porque, cara, a gente está precisando. Então as prudentes responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Então a gente chega a uma conclusão, que não adianta somente a gente andar com quem tem óleo. Porque no final das contas, cada um vai dar conta de si. É legal eu andar com quem tem óleo, porque vai me contagiar a ter óleo também. Poxa, onde é que você comprou esse óleo aí? Pô, esse óleo aqui, eu comprei na livraria tal e tal, comprei, isso aí, tal, comprei e tal. Na verdade, óleo você pode até indicar, mas cada um vai ter o seu. Não adianta. Irmão, óleo não se empresta. Óleo não se empresta. E o problema, a gente viu que não foi adormecer, porque na verdade todas adormeceram. O problema foi não ter óleo quando despertou, quando chegou o momento que o noivo chegou. Então, é importante a gente refletir sobre isso. Não adianta a gente andar com quem tem óleo. Nós temos que ter a nossa reserva de óleo. Versículo 10. E saindo elas para comprar óleo, chegou quem? O noivo. Meu Deus, cara. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete, e a porta foi fechada. Meu Deus. Então as preparadas, ali, está dizendo o versículo, eram aquelas que tinham óleo, a reserva de óleo. Sabe, irmão, e a gente não pode deixar com que o óleo acabe para que a gente comece a comprar. Jesus disse para uma das igrejas lá de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, uma das 7 igrejas, né? Ele falou para uma das igrejas, que agora não me lembro qual delas, mas ele disse: comprem de mim, sem dinheiro. Então esse óleo aqui, irmão, não adianta, não é emprestado, é um óleo que eu e você vamos ter que cultivar. Aí você me pergunta: pastor, aqui, o que é ter o óleo? O que é ter o óleo? O óleo está aqui nos versículos 11 e 12. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Então a gente chega à conclusão de que o óleo era a intimidade com Deus. Era a intimidade com Deus. Então, se a gente sabe que ter óleo é ter intimidade com Deus,
a gente não precisa saber quem é. Saber quem é, qualquer um pode saber. Ah, tem o jogador de futebol aí famoso, o Messi e tal. Beleza. Eu sei quem é. Mas eu não o conheço de verdade. Sabe por quê? Porque para conhecer, você precisa conhecer e ser conhecido. Você precisa conhecer e ser conhecido para conhecer de verdade. Porque quando falam assim, você conhece fulano de tal? Conheço e tal, mas não conhece de verdade. Conhecer é ser conhecido. Aleluia. Não é saber quem é, mas ter intimidade. Óleo é ter intimidade. E aí, o versículo 13 vai dizer: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então, se eu não sei qual é o dia e qual é a hora, aos meus olhos, pode ser que o noivo demore. Pode ser, eu não sei qual é o dia, e eu não sei qual é a hora, e não depende de mim saber também, é Ele que sabe a hora que Ele vai vir. Uma coisa é certa, eu tenho que estar preparado para quando Ele chegar, para que a minha chama se mantenha acesa, para que eu tenha óleo reserva, para que a minha chama esteja acesa. E eu quero só voltar aqui no versículo 9, quero ler aqui contigo o versículo 9, para a gente aprender aqui um negocinho legal. Quando as prudentes foram perguntadas, que é o versículo 8, as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. O que as prudentes disseram? Cara, dizer não, no fim dos tempos, é uma das coisas mais difíceis que tem. Então quero te dizer, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Quero te dizer que o não abre portas para o sim. A palavra de Deus vai nos dizer, lá em Salmo capítulo 1, versículo 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Na versão de Almeida vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o versículo 1 vai dizer só sobre coisas negativas. Olha, você dizendo não para isso, não para isso, não para isso. A partir do versículo 2, começa a abrir as portas do sim. Então, a partir do versículo 2, ele vai dizer: olha, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro. E assim vai dizendo várias coisas. Então, meu querido, quando eu disse sim para a Thaís, isso aqui é forte, hein? Isso implica em vários nãos para o restante da minha vida. Meu Deus. Não adianta eu dizer sim para a Thaís e dizer sim para outras mulheres. Não vai funcionar. Por isso que nós temos que aprender a dizer não. Aleluia. E o sim, ele só é validado. Isso aqui é interessante. Com os nãos, que eu estarei disposto a dar pelo restante da minha vida. Lá atrás eu falei sim, beleza, mas aquele sim só vai ter validade conforme eu continuar dizendo não para o restante das oportunidades que me aparecerem. Aleluia. Isso é muito sério. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente está muito atarefado para muitas coisas.
a gente diz sim para tudo, mas quando chega o momento da gente acumular óleo para a nossa vida, a gente não tem tempo. Quando chega no momento que eu tenho que acumular óleo, que eu tenho que ter intimidade com Deus, eu não tenho tempo, porque eu já fiz tanta coisa hoje, que eu estou cansado, que eu não sei o que e tal. E aí a gente vai deixando o que realmente importa. Sabe, irmãos, a gente tem que dizer não sim para algumas coisas. E eu quero te dizer uma coisa, hein? Não é porque você esteja passando por alguma situação, que de repente você tá ali passando por um problema. Cara, problemas todos nós vamos ter. Mas tem gente que às vezes chega assim: pastor, estou precisando disso. Pastor. Você já parou para pensar, se o pastor for atender todas as coisas que você tem, todas as suas demandas, o que vai ser do pastor? Ele não vai ter óleo para ele mesmo. Por quê? Porque está atendendo todos os sim, dando sim para todo mundo. Cara, e na nossa vida a gente não vai poder dar sim para tudo. Na nossa vida nós temos que negar algumas coisas, para que a gente possa chegar lá na frente e olhar. Cara, eu tô colocando aqui minha reserva, eu estou botando minha reserva, eu estou tendo uma reserva de óleo, e se algum momento o noivo chegar, eu estou com a minha reserva aqui. Mas se eu estou dando sim para tudo que o mundo me oferece, eu não vou ter reserva de nada. Meu Deus. Então quer dizer, pastor, que não vai me atender mais em nada? Não é isso. Existem coisas que você pode resolver. O Espírito Santo está aí dentro de você. A palavra de Deus vai te dar aí muita solução para os problemas. Mas às vezes a gente não quer morrer para aquela nossa vontade. A gente quer dizer sim. E aí a gente lá na frente começa a colher os sims que a gente deu lá atrás. E aí a gente quer entregar a bomba na mão do pastor. Pastor, resolve aí para mim, ó. Pastor, resolve aí para mim. E o pastor cheio de coisa para fazer. E aí às vezes você não se liga que às vezes tem um irmão do teu lado com um problema maior do que o teu. Meu Deus, cara. Dizer não para o mundo vai nos ajudar a dizer sim para as coisas de Deus. Aleluia. Dizer não para o mundo vai nos ajudar a dizer sim para as coisas de Deus. É fundamental, irmão, que quando o mundo nos ofereça alguma oportunidade, nós possamos dizer não. Não. É isso. Samuel, tem como botar lá no versículo 6 para mim, por favor? Eu vou fechar com isso aqui. Que eu falei que ia falar depois. Você se lembra o que era, não? À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Aqui, como eu falei, é o amigo do noivo. Então a gente já está vendo 3 tipos de pessoas aqui nessa parábola. A gente está vendo 5 virgens loucas, 5 virgens prudentes, e também tem um amigo do noivo que não dormiu. Meu Deus, cara. O amigo do noivo não dormiu. Ele estava ligado, ele estava conectado. Na hora que o noivo chegou, ele anunciou: eu quero ser o amigo do noivo, para anunciar para o mundo: olha, o noivo está chegando. O noivo está chegando. E eu hoje estou aqui como amigo do noivo, para dizer para você que o noivo está vindo. Está vindo, está chegando. Aleluia. É muito legal, sabe, irmão, ser uma das prudentes, mas é melhor ainda ser amigo do noivo. Meu Deus. Até porque Jesus, Ele falou, né?
para seus amigos: olha, vocês não podem aqui orar 1 hora comigo? Precisamos estar acordados com Ele. Dormiram também os discípulos. Precisamos estar acordados com Ele. E aí é importante a gente se preparar, porque quando o noivo chegar, Ele quer encontrar a gente com a lamparina acesa. Amém? É isso. E eu vou encerrar com esse slide. Ter óleo é conhecer e ter intimidade com Deus de verdade. Sabe, irmão, e se eu puder resumir tudo que foi dito aqui com uma palavra, é o que vai fazer você realmente ter intimidade com Deus. A palavra é não. Não para as coisas do mundo. Não para as coisas que me oferecem. Não, não, não. É não. O que diferenciou as loucas das prudentes foi o fato das prudentes dizerem não. As prudentes disseram não e entraram. As loucas não tinham nada guardado. Então queria te pedir para você ficar de pé. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto nós estivermos aqui adorando ao Senhor, reflita sobre tudo que foi falado.